Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, de sábado, dia que a gente costuma falar sobre macroeconomia, vamos falar um pouco mais sobre quanto o governo ganha das empresas do Brasil. E eu peguei de propósito nesse vídeo de hoje as empresas de varejo, porque essas empresas são empresas que geram muitos empregos para a economia. A gente vai chegar a ver as 8 ou 9 maiores empresas aqui, a gente vai fazer uma comparação de quanto os colaboradores ganham, quanto o governo ganha, quanto o capital de terceiros ganha, né? Aí a gente está falando de aluguéis e dívida, e quanto os sócios da empresa ganham. Então tá imperdível, curta já o vídeo, se inscreva no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes da gente colocar aqui os números, eu quero lembrar para vocês que o setor de varejo, ele funciona da seguinte forma: a empresa, ainda mais hoje em dia com e-commerce, ela tem várias lojas, e essas lojas, na verdade, são pequenos centros de distribuição que a pessoa pode coletar o produto comprado, ou se não, essa loja pode ser utilizada para entregar a última milha, né? Aquele produto mais perto do ponto de destino. Então muitas dessas empresas estão abrindo loja. Dentro do e-commerce a gente tem também o tal do marketplace, que seria quando a Magazine Luiza, a loja americana, a B2W, por exemplo, elas vendem produtos de terceiros. Então quer dizer, a gente tem aí uma rede de geração de empregos que vai bem além apenas da empresa de varejo e apenas daqueles empregos que são gerados dentro das lojas. Por isso que eu peguei essas empresas e a gente vai ver como a situação do Brasil é complicada, como o governo toma muito do dinheiro que sobra para a empresa. Tá? Como vocês já devem saber também, o setor de varejo trabalha com uma margem líquida muito baixa. Tá? Então sobra muito pouco lá no final para o acionista, isso é normal em qualquer lugar do mundo, é assim, mas a gente tem uma demonstração que chama demonstração de valor adicionado, que a gente consegue saber quanto vai para cada uma das partes que compõem a produção. Então o acionista entra com o capital, o terceiros, né, entra com o imóvel no caso de aluguel, ou também com dinheiro na hora de dívidas, o governo entra do jeito dele, e a gente tem os colaboradores que entram vendendo a força de trabalho, e ele mostra exatamente isso. Então a gente tem aqui, ó, os colaboradores do Pão de Açúcar, por exemplo, que teve uma receita líquida em 2018 de 54,1 bilhões. Eles receberam 4,4 bilhões. Aí a gente pode ver aqui quanto é benefício, quanto é participação, quanto é encargos. O governo levou 2 bilhões aqui do total. Aí aqui tem federais, estaduais e municipais. A gente tem aqui quantos que foram os financiadores externos. Então 803 milhões foi usado para pagamento de dívidas, 982 milhões em aluguéis dos imóveis das lojas do Pão de Açúcar, e sobrou 1 bilhão 180 milhões para os acionistas. Aqui eu tenho que lembrar de vocês o seguinte: não estou falando de dividendos, eu estou falando do lucro total que sobrou para os acionistas. Tá? Aqui, por exemplo, ela distribuiu 330 milhões e 863 milhões ficaram retidos lá no patrimônio líquido da empresa. Tá? Então a gente já está somando tudo, a gente não está colocando apenas dividendos. Tá? E aí a gente tem exatamente isso. Então, para vocês terem uma ideia, uma empresa igual Pão de Açúcar, que tem mais de 2.000 lojas, são 151 mil colaboradores, para vocês verem como o varejo cria emprego, como ele gera emprego, e como aqui, ó, a menor parte vai para o acionista final. Então a gente vê como está estrangulado. Eu vou colocar aqui mais um exemplo, tá? E os outros depois a gente já vai botar num quadro geral. Esse aqui é o Carrefour Atacadão, né? O Atacadão Carrefour. A gente vê aqui 2017 e 2018, subiu muito o valor adicionado a distribuir, de 8,3 para 10,1. A receita bruta é maior do varejo,
tá? Dentro do Brasil, das empresas de capital aberto, 59,6 bilhões. Não peguei receitas de distribuição de combustível, que poderia ser considerado também. Aí entraria a BR Distribuidora e Ipiranga, mas dentre os varejos que eu escolhi, maior receita do varejo brasileiro. A gente já vê aqui que pessoal recebe 3,1 bilhões, menos do que aqueles 4 e pouco lá do Pão de Açúcar. Em compensação, impostos aqui a gente vê que subiu muito, de 2,5 para 4,2, né, bilhões de reais. Aí a gente tem aqui juros 598 milhões, aluguéis 264 milhões e sobrou 1,8 bilhões para os acionistas. De novo, os acionistas recebendo muito menos do que o governo na hora que a gente soma todos os impostos, né, federais, estaduais e municipais. Porque normalmente quando a gente olha lá na DRE, a gente tem a tendência de só olhar os impostos federais, aqueles lá do final, né, IRPJ e CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Só que lá em cima incidem outros impostos também. Tá? Então a gente tem ICMS, a gente tem outros impostos. Então a gente incluindo todos, a gente vê que os governos em todas as esferas ganham muito mais do que os acionistas. Se vocês não estão ainda percebendo isso, eu fiz um quadro aqui agora, eu não lembro se são 8 ou 9 empresas, 2, 4, 6, 8 empresas no total. Incluí a Natura no final porque ela agora comprou muitas empresas, muitas lojas Body Shop e ela está com uma receita líquida aqui bastante grande. Tá? Aí vocês vão perguntar assim, por que você não botou a Via Varejo? Porque a Via Varejo está no consolidado da Pão de Açúcar. Tá? Pelo menos no primeiro trimestre estava, agora que foi vendido pode ser que saia já no segundo trimestre. A gente tem B2W, por que não entrou? Está no consolidado da loja americana. Tá? Então, a receita líquida de todas elas aqui, se vocês olharem, todas elas são muito grandes. Se somar tudo, 187 bilhões são 3% do PIB nacional. Tá? O PIB ano passado deu aí 6,8 trilhões mais ou menos, 6,7. A gente está falando de 3% do PIB nacional. Tá? Aqui o valor que vai para os colaboradores, 17 bilhões de reais dos 187. Impostos, os mesmos 17, inclusive um pouquinho a mais. Tá? Capital de terceiros, que soma juros mais aluguéis, 10,9. E capital próprio, que é o que sobra para acionista, seja via dividendos, seja via retenção de lucro para crescimento futuro, 7 bilhões só. Então quer dizer, desses 7 bilhões aqui, se a empresa distribuir metade e sobrar metade, 2% sobra para ela reinvestir no negócio dela. 2% da receita líquida aqui. Então eu te pergunto, como é que uma empresa vai conseguir crescer dessa forma, com uma quantidade tão pequena de retenção de lucro, enquanto isso o governo aqui ganha 2,5 vezes a mais? Entendeu? Esse aqui é uma das questões. Por isso que a gente fala que tem que reduzir imposto. Né? A gente vê que nenhuma das empresas consegue ter um capital próprio maior do que os impostos. Olha só, vocês podem pegar todas elas. Você tem aqui boas gestões e você tem gestões ruins. E mesmo assim, nem uma Renner, por exemplo, consegue. Nem a Guararapes, que está mais perto de todas, que teve um não recorrente aqui no lucro do quarto trimestre, não consegue. Então, isso aqui é algo que precisa ser pensado. E eu estou falando isso pelo seguinte, muita gente está achando que a reforma da Previdência é a salvação do Brasil, que é a salvação da lavoura, que depois da reforma da Previdência o Brasil tem um mar aberto, tem um céu azul pela frente. E isso não é verdade. Tá? O que eu estou querendo mostrar aqui é que o problema do Brasil é muito mais do que isso, ele é estrutural. Eu costumo comparar a reforma da Previdência com uma pessoa que ganha, por exemplo, R$5.000 todo mês e gasta 5.500. Ele faz um esforço, corta alguns custos que às vezes são até essenciais e ele consegue baixar para R$5.000. Né? Só que o que vai acontecer? Depois você tem inflação e etc. que pode fazer ele desbalancear de novo. O que o Brasil precisa mesmo focar, e que eu queria que vocês pensassem nisso, é na reforma tributária.
é fazer com que essas empresas que são geradoras de emprego, elas não paguem 2, 3 vezes mais do que o acionista ganha. É que elas não paguem mais do que os próprios colaboradores da empresa ganham, porque ela precisa ter dinheiro para poder reinvestir na economia. Esse é o principal ponto que deveria ser atacado. Quer dizer, o governo, ele às vezes ele reduz uma ou outra alíquota ou troca por um ou outro imposto, talvez na pessoa física, como já se falou, de tributar dividendos, reduzir, por exemplo, a alíquota de imposto das empresas, e aí a empresa consegue ter mais dinheiro retido para investir e crescer. Quando ela investe e cresce, ela gera emprego. Quando ela gera emprego, quando ela abre mais loja, ela consegue fazer com que a economia rode, ela consegue ter mercado consumidor, tem mais gente empregada. E aí a arrecadação do país sobe, a quantidade da economia mesmo, o tamanho da economia sobe. E aí, para vocês terem uma ideia de diferença de economia, por exemplo, eu peguei aqui os dados do Walmart. Tá? O Walmart em 2019 ele teve de venda de receita líquida 510 bilhões de dólares. Isso dá em torno de 2 trilhões de reais. A gente pegou aqui o Carrefour e o Pão de Açúcar somado deu 110 bilhões de reais. A gente está falando de 20 vezes mais ou 19 vezes mais dependendo do câmbio. Então isso aqui é uma diferença grande. O que sobra lá no final é pouquinho também, ó, 1,2%, igual aos daqui. Não tem diferença nenhuma, mas 510 bilhões. A gente vê aqui, ó, que a quantidade de dividendos 2,08, num lucro de 2,92. Então ainda tem muito dividendo para pagar uma empresa igual ao Walmart, porque a economia é grande, porque a empresa consegue crescer e ela consegue crescer forte. Então, gente, eu queria trazer essa reflexão para vocês nesse vídeo de hoje. Mostrar o abismo que existe entre o varejo nacional e o varejo lá dos Estados Unidos, apenas com o Walmart, e esse abismo que existe entre quanto ganha quem realmente investe, quem realmente toma o risco, que é a pessoa que bota o capital próprio, do governo, que é ineficiente, que arrecada esses 17 bilhões e é ineficiente, que ele não consegue fazer o que é necessário para a população e nem mesmo para a economia poder crescer a mais. Então, a iniciativa privada deveria conseguir ter um lucro retido maior para poder fazer esse crescimento, para poder fazer essa expansão, para o Brasil voltar a gerar emprego, e aí sim seria aquela mola para o Brasil poder continuar a crescer. O que eu tenho para mostrar aqui é que não adianta apenas reforma da Previdência. A principal reforma que a gente tem que olhar é a reforma tributária, que vai começar depois. Tá? Enfim, abraço a todos, bons investimentos e até segunda-feira. Tchau, tchau.